Olá, estou de volta neste vídeo 5 da nossa aula 12. Pretendemos concluir com este vídeo 5 a nossa reflexão. É uma palavra muito interessante sobre este tema da origem da criação, a origem, a história e seu começo e a origem da criação. Existem duas palavras que são muito importantes para nós compreendermos como isto acontece. Sobre a reflexão, são as palavras diacronia e sincronia. Então, são duas palavras gregas. Diacronia significa através do tempo. Dia mais cronos, através do tempo. E sincronia, sim, de estar junto com o tempo. Ao mesmo tempo em que há um processo diacrônico, há também uma sincronia. Uma sincronia. No sentido de se compreender essa noção de perpendicularidade, aqui é horizontal e aqui é aquilo que é perpendicular. No sentido de se compreender essa noção de perpendicularidade, trata-se do centro da diacronia, sobre a sincronia do espaço com a história e seu início, a origem da criação, se cortam de modo perpendicular. Então, é a primeira semana da criação que tem em si mesma uma conclusão com o sábado. A história não vem depois com o sábado, que conclui a obra da criação. Ela expressa em seu melhor. O redator de Gênesis 1 aposta numa abertura espontânea de partida. Ele está no centro de um relato da criação, mas sabe que a totalidade das coisas não se reúne em sistema que se lê em função de uma única perspectiva. Neste sentido, o tempo e a sua originária diacronia têm a prioridade sobre a sincronia do espaço. Diacronia originária, porque o tempo é o tempo que é essencialmente presente e vem sempre depois um passado. O passado é a marca de que qualquer coisa que não é mais, a uma certa distância. Esta diacronia é inerente à confissão de uma criação que tem sua origem na palavra. Portanto, evocar a criação não é, nesta perspectiva, referir-se a um puro e simples preenchimento do nada pelas coisas existentes. Antes, é evocar uma instauração de uma figura específica no mundo, conquista do confronto com o caos, com um caos, e este sob o fundo de um nada que nem pode nem deve jamais ser total e definitivamente conjurado. Quanto à criação, a criação biblicamente sobrevive tomada de violência. Há quem diga até em obras teológicas, tomada por arrombamento, como se o ladrão quisesse assim destruí-la. Ela sobrevive em meio à violência. No entanto, ela foi estabelecida por Deus em alteridade.
mas ela é necessariamente cortada sobre o fundo de ausência. Ela é cunhada de precariedade e deve sempre ser reconquistada novamente, ofertada. Assim chama-se a atenção ao fato de que a positividade da criação não reside nas coisas, como se o nada nem as ameaçasse, mas sobre o único fato que elas existem. Ela é elevada à palavra que institui como figura particular do mundo. E esta não parte desta positividade para além, senão que a vitória sobre o nada pode ser celebrada. A criação, a narrativa mostra que é possível crer em poder extirpar toda a ausência originária e toda descontinuidade presente, e que a criação é supremamente ameaçada pelo nada, em linguagem bíblica, pela morte. Mas também é verdade que a criação é dom que deve ser recebido. Ao nascermos, já encontramos uma criação que há muito tempo é falada, nomeada, pois é isto mesmo que faz a criação. Mas ela assinala ao mesmo tempo que a história não é pensada como seguida de um desenvolvimento linear. Ela está como história descontínua das gerações, chamada Toledot. Isso significa o valor do tema das gerações na obra sacerdotal. Vale a pena estudar as gerações na obra sacerdotal. É uma história das pessoas que retomam a palavra, cada um por sua conta e na sua plena singularidade, mesmo sendo finitas. História que deve ser reunida sob o termo de gerações, porque metaforicamente ela não pode ser dita senão como história dos filhos. Eis a história de Noé, eis a história de Abraão, né? Eis a história de Jacó. História dos que sabem quanto é necessário que o mundo tenha de ser falado e estruturado pela palavra do Criador, que de fato é escatologicamente figura de Pai. É necessário que a palavra tenha sido dita para poder falar e dizer ao mundo e ao seu redor. O tempo tem prioridade sobre o espaço. Entretanto, ele é instituição do espaço. Isso quer dizer que a história da humanidade é precedida pela história dos começos. E a menção corrente que a obra dos 7 dias culmina na criação do ser humano é demasiadamente simples. Os versículos 26 a 31 do capítulo 1 explicitam bem um só ponto culminante, atestam a declaração solene. Façamos o homem à nossa imagem. Versículo 26. Em sequência, a vocação do homem é de dominar a terra, cuidar da terra, o que vai ser reprisado no versículo 28. Depois vem a conclusão. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Uma observação feita demonstra que ao invés de um ponto culminante, sendo este a criação do homem, o correto é que existem 2 pontos culminantes. É comprovado que o homem é chamado a estar entre os animais e receber o alimento da mão de Deus. E, sobretudo, ele não tem poder para comandar os astros. O homem é erguido no coração do mundo, mas ele vive sob o céu. E se a criação da terra, dos vegetais e dos animais parece bem convergir na direção à criação do homem, a obra do 4º dia central anuncia não o 6º dia, mas o sábado. Portanto, o texto apresenta um duplo ponto culminante, o homem e o sábado. Estes pontos não se inscreveram numa mesma linha, eles cortam uma estrutura mais complexa, onde, desde já visto, essas linhas se cortam num ângulo
direto. A obra de Deus, que é magnificada no sábado, antes de ser proposta ao homem, ela aparece onde? Ela aparece como espaço. Antes do homem existir, a criação foi criada como espaço. O homem foi inserido no espaço que é a terra sob o céu. E longe de ser espaço vazio, a terra e o céu são estribados numa vida diferenciada e ordenada. Assim o relato adota um ritmo de celebração, de liturgia cósmica do Criador. O texto da criação ignora toda a natureza bruta, mas apresenta em primeira mão uma natureza construída. A perspectiva bíblica ignora originalmente a noção de elementos sagrados entre si, opostos a outros de natureza profana. A teologia cristã reflete de modo profundo a criação como evento ou como desenvolvimento e requer do homem uma posição central. A visão de um processo proposto desde as origens e uma atuação do homem se constitui uma segunda instância. No relato de Gênesis 1, consta a imagem do homem e da criação descritas de uma outra maneira, sendo diferente de Gênesis 2, mas em referência à focalização de uma perspectiva no que tange a relação do homem e do mundo. Apresenta uma realidade com características dinâmicas, um processo que se dá através de uma visão que se instaurou de uma forma ativa sob a palavra de Deus, que de um caos sem vida faz fugir tudo o que existe. Uma criação a partir do nada, ex nihilo, que em termos da revelação conduz à reflexão de uma polaridade caos-cosmos. E no coração dessa boa criação de Deus, percebe-se que tudo quanto foi criado é bom. E viu Deus que isso era bom. Mas em contraste surge a negação do homem em sua essência. Também criado por Deus e colocado pelo Criador para ser administrador da boa terra. Portanto, um homem histórico, vindo de Deus e concluído por Deus, bem como chamado à responsabilidade. O homem, segundo o relato, é a imagem de Deus no coração da criação e Deus concedeu a ele o poder de dominar. Esta forma se dá no coração da criação um processo, o jogo de uma ação dramática e de uma intriga possível, onde a criação se encontra em acabamento e esse drama se passa através do homem. Por mais que as coisas tenham vindo de Deus, o homem não se inscreve nessa realidade de uma forma positiva, mas de modo negativo, envolvendo-se num drama que chama um relevo. Assim, o mundo das coisas criadas em sua positividade e seu ser foi profundamente subvertido no interior da criação de Deus. E essa criação aguarda um gesto de oferenda na liberdade do homem e para a glória de Deus e de seus filhos. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo não titubeou, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 8, versículo 18 e seguintes, assim está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa dominação do homem foi permitida pelo Criador como uma dominação diferente da de Deus, uma dominação segunda que, num gesto do Espírito, sobressaísse para a glória de Deus e da ordem dos corpos, mas ela se transforma posteriormente. O homem teria de entender e aceitar esta ordem positiva. Qual a ordem positiva? Vós sereis de Deus. Mas ele quis ouvir a voz de vós sereis como Deus. Assim, esse mau entendimento do homem perdura até hoje. A criação, sendo dinâmica, é pensada mais como evento intra-histórico. Isso quer dizer que no coração de uma matéria se processa a mudança do caos para a vida com a primeira manhã da história. Porque antes nada existia em termos de matéria. A criação tem o seu desdobramento, o seu desenvolvimento. O universo tem a sua história, tem uma história, esta da matéria que se origina. O universo que se arrefece, se dilata e se estrutura da menor escala ou da menor escada, o mundo das partículas, como da maior escada das galáxias e os acervos das galáxias. Progressivamente, prepara-se o berço no qual a vida surge, a qual se faz ajustar a ideia que se impõe hoje de uma continuidade entre a evolução do universo e a vida. Esse processo há de se perceber numa diferença fundamental. O mundo criado é diferente de Deus. Assim se percebe que existe uma postura que convida o homem e a mulher a se prostrarem diante da realidade estabelecida pelo Criador, a fim de que todos tenham vida. A humanidade, literalmente, é o centro da criação e esta tem de ser recebida como dom de Deus. O homem é administrador e não criador. Ele veio ocupar um espaço que tem ele de ir além, pois ele é chamado a desenvolver uma obra no coração do mundo. Assim, o homem é o único nessa finalidade, nesse espaço diferenciado. Ele mesmo é diferenciado homem e mulher, porém único na administração da criação. Sua unicidade se sustenta através da unidade de uma obra finita, por sua vez. Isso tem a ver com a natureza da própria criação, que foi estabelecida mediante alteridade. O significado disso é que foi instituído o seu centro, um sujeito que responde. A teologia tem por toque